convido a palestrante, ilustríssima senhora Cristiane Magalhães, especialista técnica em construção civil pela Firjan-Senai, representante da Firjan-Senai no BIM Fórum Brasil, pesquisadora voluntária no GPARC UFRJ e no BIM Initiative como representante do Macro Adoption Team, com o título Adoção, Maturidade e Panorama da Indústria da Construção Nacional. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, é uma satisfação poder estar aqui com vocês, ter participado desses 2 dias e conseguir visualizar tanta integração e fazer parte de um painel denominado Quádrupla Hélice, exatamente como recém-formado em doutorado, falar pela indústria. Meu nome é Cristiane Magalhães, muito rapidamente, doutorado na área de arquitetura, no tema de maturidade BIM, com mestrado na linha de engenharia urbana, e dentro desse tema de quádrupla hélice e indústria e academia, hoje eu sou também pesquisadora. Então, eu tenho na minha atividade prática profissional não só estar na indústria, como estar aqui falando como acadêmica e poder fazer parte de um grupo de pesquisa internacional, que é o BIM Excellence, que trata exatamente de macromaturidade BIM. Então, a gente fala de adoção BIM numa escala macro, e também representando a indústria dentro do BIM Fórum Brasil. Nós vamos falar duas linhas, principalmente, que é a maturidade BIM e essa escala de adoção dentro da indústria, e um pouquinho do Rio Construção BIM, que é o programa da Firjan, que a gente tem trabalhado sobre BIM. É inevitável que a gente tenha aí agora, está sendo muito visto, metaverso, né? A gente fala metaverso, a gente vê isso em novela, e metaverso ele traz a questão de um redesenho e desmaterialização de processos estabelecidos. A gente tem novos mundos, indústrias, avatares, e uma questão chamada interoperabilidade. Nesse sentido, essa tecnologia imersiva ela está acelerando toda a questão da realidade e do digital. Existe essa dicotomia entre real e virtual. É como se nós tivéssemos sido ensinados via redes sociais como criarmos os nossos perfis, trabalharmos com diferentes redes para que realmente a gente migrasse para a questão do metaverso, mas isso vem de muito tempo. Vem quando esse aparelhinho aqui, que era só uma tela preta, que a gente não sabia o que fazer com ele traz uma série agora de aplicativos e aplicações e que, na verdade, a gente não vive mais sem isso. Então, o metaverso, a gente materializar isso numa outra escala. E quando a gente fala em indústria, metaverso, transformação digital, a gente tem uma informação muito grande aí, que é um espaço síncrono, permanente, com conteúdo e possibilidade de experimentação. Que a pandemia fez com que a gente experimentasse isso de uma forma altamente abrupta. Então, o que talvez a gente fosse sentir daqui a uns 10 anos, a gente já sente isso hoje, e aí essas conexões ficam muito próximas. E quando a gente traz isso para o nosso setor, eu estou aqui falando como arquiteta da indústria da construção, a gente pensa o seguinte: numa indústria que é altamente fragmentada, como é que eu penso essas alterações e esses processos que nós, enquanto indivíduos, enquanto pessoas, como o professor muito bem falou, a gente tem nas nossas mãos, no nosso bolso, essa transformação digital, como que eu faço isso enquanto profissional do meu setor, que o meu setor ele é a construção, mas ontem nós vimos aqui diferentes setores, a universidade tem que preparar o profissional para diferentes desafios em diferentes profissões. A construção civil, especialmente, ela é altamente fragmentada, outras indústrias são mais coesas, então o nosso desafio ele se aumenta, né? Ele é um desafio aumentado por conta da fragmentação dessa indústria. E a gente vem nesse contexto no histórico em que, até então, era a indústria 3.0, em que a gente vê lá o Chaplin nos tempos modernos, com toda a questão de como trabalhar com vapor, com máquina, com Maria Fumaça, isso era inovação até então. A tal 4.0, que eu vou reduzir muito aqui ao celular, mas num sentido de que a gente tem essa transformação no nosso bolso, em que a gente tem que pensar na inteligência artificial, a gente tem que pensar em máquinas, robôs, e lidar com isso de uma forma muito rápida, e a tal da 5.0. Que vocês perceberem, o que a gente está falando aqui nesse encontro já são sinais e indícios da indústria 5.0, porque a gente está colocando o homem novamente, o homem, a mulher, sem levar em questão a questão de gênero, mas o ser humano no centro de tudo isso, e com todas essas tecnologias já disponíveis,
olhando em perspectiva para que a gente use toda essa transformação em prol do ser humano, do meio ambiente, e em escalas que a tecnologia permite que a gente consiga visualizar. Então, eu trago esse olhar assim, né, desse redesenho de materialização, desses 3 camadas de indústria. E aí, eu estou tentando... Passa, por favor, para o próximo slide. A gente, em construção civil, tem um grande desafio nesse contexto todo. A construção é dos setores, talvez, aquele que menos tenha investimento em digitalização, em tecnologia da informação. Então, como no momento em que o professor acabou de mostrar aqui as questões de engenharia do novo profissional, eu tenho que avançar com ações dentro da construção civil, e eu tenho dentro desse setor baixíssimos investimentos em tecnologia, inovação, pesquisa e desenvolvimento, com níveis de digitalização baixíssimos. E aí, tenho, além disso, toda a questão de uma mudança de processo construtivo, que ele hoje ainda é convencional e racional, pouco racional, ele precisa se industrializar, a gente precisa de aumentar uma cooperação de cadeia, e tem fortemente o BIM e a transformação digital vindo para essa mudança, e nesse setor ele ainda é um setor com a produtividade baixíssima. Então, esses desafios da indústria 4.0 e da vindoura 5.0 para o nosso setor, ele é muito forte. E aí vem o BIM, né, que a gente viu aí falar todo dia, o dia inteiro, em que ele, na verdade, é um conjunto de políticas, processos, tecnologias e pessoas, e eu vou ler, que gera uma metodologia para gerenciar os dados digitais essenciais do projeto e da construção ao longo do ciclo de vida do empreendimento. Empreendimento aqui é qualquer, escala aqui é qualquer. A gente aplica isso desde uma residência até uma cidade inteligente, em que cidade inteligente é formada por pessoas, não apenas pela tecnologia que está associada a essa questão, que a gente às vezes associa isso a cidades inteligentes. E quando a gente olha para BIM nesse contexto, o BIM que a gente está discutindo aqui hoje é o BIM que fora do país é o BIM de 2002, em que a gente tratava de modelos, de estruturas, de modelagem, mas a gente tem que olhar que nessa época, 2004, 2009, 2015, são exemplares de prédios já feitos em BIM fora do Brasil, com uma metodologia já estruturada. A gente precisa olhar nessa transformação da indústria para o BIM conectado, que a gente trabalhar no canteiro de obras com dispositivos tecnológicos, associando toda a informação e gestão BIM, na verdade, a outros temas também, como Generative Design, como manufatura digital e IoT. Então, quando a gente aqui fala de BIM, e BIM ainda se apresenta como uma inovação, a gente está falando de uma inovação que é de 2000 para fora do Brasil, e que a gente tem um delta de 20 anos, pelo menos, disso que é dito inovação. Então, se a gente não começou ainda, a gente precisa avançar e trabalhar com lições aprendidas, porque tem muita coisa pronta para a gente poder trabalhar. E aí, quando esse BIM, a gente fala desse BIM avançado, a gente está falando, e não avançado no sentido de que o que agora, maturidade baixa, seja ruim, é avançado à frente, a gente está falando aí de Big Data, de sensoriamento, de acompanhamento, de trabalhar com sensores associados a dispositivos tecnológicos, para que realmente a gente tenha essa questão da temática integrada aos novos desafios da indústria. Então, vou falar uns temas muito rápido, que nesse redesenho de materialização a gente tem BIM como a ponta de lança, como ponto inicial para essa transformação, mas depois de BIM a gente tem a construção 4.0, VDC, IPD, Generative Design, Digital Twin, e a gente fala em blockchain, CPS, fala em SIM, GeoBIM, que a gente muito ouviu falar aqui. Então, GeoBIM é mais um dos itens possíveis a partir de uma boa implantação BIM, de uma boa implementação de BIM, em que a gente trabalha em diferentes escalas de dispositivos e que a gente cai na digitization, datatization ou a digitalização que a gente tanto fala. E agora, correndo mais um pouquinho, quando a gente olha para BIM, voltando para BIM e maturidade, BIM a gente tem que ler em 3 escalas. A macroescala, em que a gente olha efetivamente para as políticas públicas, para as portarias, para os decretos, e o que diz que é importante para BIM. Para a mesoescala, que é o que a gente está fazendo aqui agora.
uma disseminação de BIM. A gente está passando a informação para quem não conhece e trocando informação de quem já conhece nas suas diferentes áreas específicas. Isso é um papel da universidade, um papel do BIM Fórum, da BDI, CREA, da própria Firjan, por isso eu estou aqui. E na microescala foi tudo que a gente viu na parte da manhã e até um pouquinho no início, quando nós vimos os colegas falando, eu trabalho dessa forma, a minha metodologia é assim, minhas ferramentas são tais. Isso é uma microescala, porque eu estou vendo realmente como é essa escala em que eu implanto o BIM, trabalho com BIM e coloco o BIM em meus processos. Microescala não quer dizer que eu estou trabalhando em edificações. Eu posso trabalhar numa prefeitura, eu posso trabalhar com urbanismo, e se eu estou aplicando, eu estou na microescala. Eu estou falando de ações pela cadeia produtiva, eu estou falando da ISO 19650, que o nosso amigo Carlos Dias apresentou aqui, a questão de gestão, e eu preciso ter a capacitação das pessoas para que realmente eu consiga ter BIM nessa microescala. BIM é algo que não é aqui que nós estamos falando em Vassouras apenas, BIM é mundial. Então, para o setor da construção civil, quem trabalha com BIM está quebrando barreiras. Quem trabalha com BIM está tendo uma linguagem que ela é por todo mundo, e a ISO 19650 é o que apoia nessa tradução, nessa linguagem universal. Hoje nós temos 3 grandes hubs, o da América Latina, da União Europeia e o asiático. E os Estados Unidos não estão em hub porque ele, por si só, tem uma força muito grande na temática, mas a gente pode dizer que nós temos 3 grandes hubs no mundo. Na mesoescala, esse é um cenário de Brasil, em que nós temos diferentes agentes trabalhando fortemente para essa temática de BIM. Então, quando a gente pensa, nossa, eu nem comecei ainda, não sei por onde começar, vamos, porque já tem gente fazendo e muita gente discutindo e trabalhando sobre isso. No Brasil, a gente tem essa temática discutida desde 2015, com uma série de ações que aconteceram até então, em que a gente pode destacar fortemente o Decreto 10.306, em 2020, a Lei de Licitações com uso prioritário de BIM. A gente viu aqui o secretário falando de diversas obras de captação de recursos. Quem tiver BIM, vai ter BIM e vai captar recursos muito mais rapidamente, porque ele está na 14.133. Se eu sou uma prefeitura que tem o BIM, eu estou à frente podendo trabalhar com a temática. E existem as 2 pesquisas que também foram faladas aqui, do BIM Fórum Brasil, que são bastante importantes para poder aprofundar as questões de BIM. Esse marca-bolso legal, então, não falta norma, decreto, explicação para se saber como trabalha com BIM. Essas são só algumas das normas que nós temos. A pergunta é, será que BIM realmente vai fazer essa melhoria e vai diminuir essa fragmentação que a gente tem do tema? Onde estamos? Será que só essas evidências que eu apresentei para vocês são suficientes para dizer que qual é a nossa maturidade BIM? Existe BIM um olhar de governo, poder público, mercado e academia, que é a quádrupla hélice que a gente está falando, porque isso tudo rebate na sociedade. No Brasil, a gente tem a estratégia BIM-BR, um exemplo é o BIM Fórum Brasil, e uma série de academias já trabalhando fortemente com a temática de BIM nas suas pós-graduações, principalmente. Como eu falei, o tema de macroadoção é um tema que ele olha bem nesse espectro amplo que eu estou trazendo para vocês. Eu tenho a felicidade de fazer parte de um grupo internacional que discute macromaturidade BIM e faz esse ranqueamento de países frente à temática de BIM, junto com o professor Bilal Succar e o professor Mohamed Eduardo Toledo. E esse aqui é um gráfico de maturidade, em que a gente vê 3 estágios ali, e eu posso escolher por qual linha de BIM eu quero trabalhar. No estágio 1, eu só modelo. Então, quando eu quero modelar BIM, eu trabalho no estágio 1, mas BIM não é só modelagem, também é colaboração. Se eu colaboro, eu vou para o estágio 2. E se eu também tenho internet, ambiente comum de dados, estrutura para trabalhar de forma coesa nessa indústria 4.0, eu estou no estágio 3. E eu posso escolher, dentre essas linhas de maturidade, qual é o meu perfil, qual é o meu caráter, qual é o meu primeiro ciclo de implantação. E é assim que a gente trabalha a questão de maturidade. Existem estudos, a gente faz parte desses estudos, de avaliação da maturidade de academia, poder público e mercado. Na Firjan, a gente tem o programa hoje Rio Construção BIM, que os motivadores foi realmente a questão da transformação digital, essa integração da cadeia produtiva, a gente acessar a indústria 4.0 e os decretos nacionais. Os decretos transformam o BIM não mais em capacitação, mas transformam o BIM
em um negócio, em uma necessidade, e a gente precisa olhar para as diferentes escalas, inclusive escalas de plano diretor e bacias. Não apenas a escala da cidade, porque a escala ambiental ela não condiz com a escala que é a escala do município, ela é uma escala que ela é do meio ambiente, né? A gente trabalha desde 2013 nessa temática dentro da Firjan, migrando de ensino, efetivamente, cursos, para um programa maior em que a gente está hoje oferecendo para prefeituras e para prefeituras, poder público e para a indústria, diagnóstico de maturidade e um plano de implantação bem estruturado. E a gente trabalha com diagnóstico no processo imediato e gratuito e um plano de implantação que já agora é para o próximo primeiro trimestre. Essa questão de eu falar desse ponto é importante porque, para a BIM, não basta a gente comprar software, comprar capacitações ou comprar consultorias. A gente precisa de um diagnóstico, de um planejamento da implantação, para que haja um plano de implementação e os recursos sejam aplicados na formação de arquitetos e engenheiros, conforme os usos BIM definidos por aquele município, ou por aquela indústria, ou por aquela academia. Lá na escola, a gente trabalha nos temas de digitalização, industrialização e sustentabilidade, na Escola do Senai do Rio, que é um hub para todo o estado. Então, vocês querendo fazer contato via Firjan, a gente também está disponível com parcerias para a própria universidade. Então, a gente, como hub, olha para todo o estado, né? Então, é isso, gente. Assim, eu deixo o recado aqui, né, que é faça ou não. Não existe tentativa. E o negócio é a gente começar, porque a gente já está pelo menos uns 20 anos aí nesse corre. Obrigada a todos e um bom evento.